Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. A Virgem Maria e o Diabo nos Exorcismos. Francesco Bamonte. A Virgindade Perpétua de Maria. Catequese. Como a Igreja sempre acreditou e professou, Nossa Senhora foi virgem antes do nascimento de Jesus. Permaneceu virgem no momento com que deu à luz e conservou a sua virgindade durante o resto da sua vida. Maria não concebeu com intervenção humana, mas por obra do Espírito Santo. A concepção de Cristo no seio da mãe foi um evento miraculoso, sobrenatural, uma obra divina que ultrapassa toda a compreensão e possibilidade humanas. Numa catequese durante a audiência geral, o Papa João Paulo II disse: a Igreja sempre considerou a virgindade de Maria uma verdade de fé, recolhendo e aprofundando o testemunho dos evangelhos de Lucas, de Mateus e provavelmente também de João. No episódio da Anunciação, o evangelista Lucas chama Virgem a Maria, referindo não só a sua intenção de perseverar na virgindade, mas também o desígnio divino que concilia esse propósito com a sua maternidade prodigiosa. A estrutura do texto lucano resiste a todas as interpretações redutoras. A sua coerência não permite que se defendam validamente mutilações dos termos ou das expressões que afirmam a concessão virginal operada pelo Espírito Santo. O evangelista Mateus, ao referir o anúncio do anjo a José, afirma com Lucas a concessão operada pelo Espírito Santo, com exclusão de relações conjugais. Além disso, a geração virginal de Jesus é comunicada a José num segundo momento. Para ele, não se trata de um convite a que se deve dar um assentimento prévio à concessão do Filho de Maria, fruto da intervenção sobrenatural do Espírito Santo e unicamente da cooperação da mãe. Ele só é chamado para aceitar livremente o seu papel de esposo da Virgem e a missão paterna relativamente ao menino. Mateus apresenta a origem virginal de Jesus como cumprimento da profecia de Isaías. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e hão de chamá-lo Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Desse modo, Mateus leva-nos a concluir que a concessão virginal foi objeto de reflexão na primeira comunidade cristã, que compreendeu a sua conformidade com o desígnio divino de salvação e o nexo com a identidade de Jesus, Deus conosco. Assim, como foi miraculosa a conceição, assim também o parto de Maria Santíssima. Ela, por intervenção sobrenatural, deu à luz o Filho de Deus, permanecendo virgem. Segundo Santo Ambrósio, a Sagrada Escritura revela que não só uma virgem devia conceber, mas também que uma virgem devia dar à luz. O Papa Hormisdas precisa que o Filho de Deus se tornou filho do homem, nascido no tempo à maneira de um homem, abrindo ao nascimento o seio da mãe, e pelo poder de Deus, não quebrando a virgindade da mãe. A doutrina é confirmada pelo Concílio Vaticano II, no qual se afirma que o filho primogênito de Maria não diminuiu, antes consagrou a sua integridade virginal. Para muitos padres da Igreja, como a conceição foi divina, também o parto foi sem dores. Eles afirmam que, não tendo experimentado o prazer sensual na conceição de Jesus, Nossa Senhora também não teria sofrido as dores do trabalho de parto. Entre os padres que ensinaram explicitamente o parto indolor da Virgem, recordemos Santo Efrem, o Sírio, São Zenão de Verona, São Máximo de Turim, Santo Agostinho, São Proclo de Constantinopla, Antíprato de Bostra, Procópio de Gaza, Venâncio Fortunato, São Germano de Constantinopla, Santo André de Creta, São Gregório de Nissa, São João Damasceno. Não se trata de alguns escritores cristãos antigos, mas das autoridades máximas da Mariologia patrística do Oriente e do Ocidente.
São Gregório de Nissa, ao fazer uma analogia entre Eva e Maria, diz que Eva, que introduziu o pecado no mundo, foi condenada a dar à luz com dores e incômodos. Portanto, seria conveniente que a Mãe da Vida, Maria Santíssima, concebesse com alegria e com alegria desse à luz. A sua concessão não aconteceu mediante o comércio carnal. O seu nascimento não conheceu a dor. O seu tálamo foi o poder do Altíssimo, poder que cobriu quase como uma nuvem a própria virgindade. Chama nupcial era o esplendor do Espírito Santo. Assim também Santo Efrém, nos hinos sobre a bem-aventurada Virgem, diz que Maria deu à luz permanecendo virgem e sem sofrimentos. Para São João Damasceno, não só a conceição, mas também o nascimento foi indolor, porque assim como o prazer não a precedeu, assim também a dor não a seguiu. Entre os mariólogos modernos, bastará citar o célebre René Laurentin, que em 1968 escrevia: quanto ao parto indolor, que a tradição afirma sem contestação desde o século IV, é bastante paradoxal que se tenha começado a contestá-lo precisamente quando o progresso científico instaurava o parto sem dor para todas as mulheres. É mirabolante que certos teólogos e pregadores tenham começado a celebrar os sofrimentos crucificantes de Maria no nascimento do Salvador, no momento em que as clínicas obstétricas se aplicam a denunciar as dores do parto como um mito alienante e desumanizante. Também Maria permaneceu virgem também durante todo o resto da sua vida. Consagrou-se totalmente à missão redentora de Cristo. Nunca alterou a sua vontade de permanecer virgem, manifestada no momento da anunciação. Além disso, o sentido imediato das palavras "Mulher, eis o teu filho, eis a tua mãe", que Jesus, pregado na cruz, dirigiu a Maria e ao discípulo predileto, indica claramente uma situação que exclui a presença de outros filhos nascidos de Maria. O termo primogênito, dado a Jesus no Evangelho, não indica que Maria tenha gerado outros filhos depois de Jesus, mas significa literalmente criança não precedida de outra, e de pé se prescinde da existência de outros filhos. Exemplos extraídos dos exorcismos. Relativamente à conceição virginal de Cristo, precisamente no dia da celebração da solenidade da Anunciação, o demônio, enquanto era exorcizado, exclamava furiosamente: pousou sobre ela, precisamente uma sombra, e não como um modo de dizer, uma verdadeira sombra, uma sombra que o homem não pode ver. Não para realizar um ato sexual, não, mas para cumprir a transposição do filho para o seu ventre. Depois do seu sim, aconteceu realmente que a sombra do Altíssimo pousou. Foi assim que entrou no seu ventre o Filho do Deus vivo. Faltavam poucos dias para o Natal de 2006. E discutia-se muito, ainda na onda de um filme projetado nas salas de cinema naquela altura, sobre a atitude de alguns teólogos que, em aberta dissonância com o ensino consolidado e unanimemente aceito pela Igreja, negavam a virgindade de Maria. Outros, embora seja uma questão ainda não definida, tinham afirmado que Nossa Senhora teria sofrido durante o parto. Precisamente nessa época, enquanto estávamos a rezar o terceiro mistério gozoso, em que se contempla o nascimento de Nosso Senhor, repetidamente o demônio exclamou: quando aquele nasceu daquela, houve uma luz como quando ressuscitou. A mesma maldita luz, tão forte, que não posso vê-la, passou pelo seio daquela, como passou pelo ventre do sepulcro, quando ressuscitou. E alguns dias depois, durante a oitava do Natal, para a maravilha de toda a criação, numa luz que iluminou e encadeou toda aquela gruta, nasceu um menino que não lesou nada do corpo santo da mãe. Foi um parto único no mundo, e nunca mais haverá outro. E aquela mãe, com olhar espantado e lágrimas de alegria, acolheu-o com amor indescritível. E poucos dias antes do Natal de 2007, não imaginais o espanto naqueles olhos, com aquelas lágrimas que desciam, porque não compreendia como era possível que tivesse aquele menino nos braços. Como havia acontecido? Que espanto, que amor!
E aqui o maligno chora de dor pelo mal que a recordação da vinda de Deus à terra lhe causava. E cobria-o porque tinha frio, beijava-o. Depois, para nossa grande surpresa, acrescentou a extraordinária declaração sobre o amor que Deus nos tem ao fazer-se homem e acabando por sofrer e morrer por nós. Bastaria que compreendesseis que o amor moveu tudo. Bastaria que compreendesseis para eu ser destruído. Bastaria que cada homem compreendesse 1% do amor que moveu aquele a vir à terra. E eu estaria destruído, porque é tão grande, que nem sequer o imaginais. E eu sofro por isso, porque ele vos ama. O que poderia senão isto? O quê? Se o compreendesseis, eu estaria morto, e só. Mas vós, exclamação de satisfação. Ninguém crê em nós, ninguém, e eu rejubilo. Veio avisar-vos, abrir-vos os olhos, dizer-vos, olhai que estou aqui, amo-vos. E vós nada, e o demônio ri. Mas nunca vos interrogastes o que durante 2000 anos esta bastarda de igreja, como vós lhe chamais, fez para avançar? O que fazeis? Nunca vos interrogastes? Pensai que sois bruxos? Mas eles clamam para vão. Por que não acreditais? Como estou contente, como estou contente. Sois tão estúpidos. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.